Será que finalmente Corinthians e São Paulo se acertaram e o meio-campista Alisson está próximo de se tornar o novo reforço do Timão? E por incrível que pareça, Anderson Talisca mais uma vez teve seu nome ligado ao Timão e o Corinthians está preparado para o clássico de hoje contra o Santos na Vila Belmiro, buscando a vitória para se recuperar no Campeonato Paulista. Galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. E o Corinthians está preparado para o clássico de hoje contra o Santos fora de casa, buscando a vitória para se recuperar no Campeonato Paulista. O Corinthians finalizou na manhã de ontem a sua preparação para o clássico de hoje contra o Santos, clássico que acontecerá às 19h30 na Vila Belmiro e será válido pela quarta rodada do Campeonato Paulista. Nos trabalhos de ontem, primeiramente, os jogadores tiram um vídeo com instruções táticas sobre essa partida de hoje. Após a ativação na academia e o aquecimento no gramado, o treinador Dorival Júnior aplicou um exercício tático de 10 contra 10 e um outro trabalho tático estratégico também foi aplicado. Na parte final dos trabalhos tiveram treinamentos de cobranças de pênaltis e também jogadas de bolas paradas, tanto ofensivas quanto defensivas. Corinthians que volta a campo hoje necessitando da vitória, já que nas duas rodadas anteriores não vencemos, então é extremamente necessário vencer para se recuperar no Campeonato Paulista. Dorival, que ainda segue com desfalques, venezuelano José Martínez ainda não se apresentou nessa nova temporada, é aguardado nos próximos dias, e o atacante Memphis, que vem avançando na recuperação do tratamento de um edema ósseo, mas ainda não foi relacionado para esse clássico de hoje. Por outro lado, Dorival ganha um grande reforço. O meia argentino Rodrigo Garro está 100% recuperado de cirurgia no punho e ficou à disposição do treinador para esse clássico importante de hoje. Então, com isso, uma provável escalação do Corinthians para esse clássico de hoje tem Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Ranielli, Matheus Pereira, André Luiz, Breno Bidon, Vitinho e o Yuri Alberto. A minha opinião quanto a esse clássico de hoje é a seguinte: mais um jogo daqueles em que o Corinthians tem extrema necessidade de vitória. Estamos falando apenas da quarta rodada do Campeonato Paulista, mas é uma quarta rodada e já com pressão. Não vencemos as duas últimas rodadas anteriores. Perdemos vergonhosamente para o Bragantino por 3-0 e empatamos contra o São Paulo no majestoso do último domingo. Marcamos o gol de empate já no finalzinho da partida. Vencemos apenas a Ponte Preta, equipe que vai brigar apenas contra o rebaixamento da competição. Então ainda não vencemos nenhuma equipe da Série A. Então hoje é a oportunidade e temos extrema necessidade de vitória. Como eu disse a vocês, apenas a quarta rodada do Campeonato Paulista, mas estaremos completando hoje a metade dessa primeira fase da competição. Então, para alcançarmos a vaga para as fases eliminatórias, temos que vencer hoje para não deixar o grupo que está na parte de cima, mais acima, ir escapando, ir abrindo vantagem. Então, hoje o Corinthians temos que vencer para a recuperação na competição estadual. Eu sempre falo a vocês que muito depende do entendimento dos jogadores, da forma que vão entrar em campo. Eu sempre falo que ganhar, perder e empatar faz parte do jogo, mas é preciso lutar. Estamos falando de Corinthians, então hoje os jogadores precisam colocar o coração na ponta da chuteira e buscar a vitória, honrar a nossa camisa. Clássico não se joga, clássico se ganha. Eu, particularmente, tenho confiança, aquilo que eu falo para vocês, nós torcedores, as nossas funções é sempre torcermos para que o Corinthians busque, alcance a vitória, e eu tenho confiança que venceremos hoje e sairemos da Vila Belmiro com os 3 pontos.
E agora vamos falar sobre Anderson Talisca, por incrível que pareça, mais uma vez o jogador teve seu nome ligado ao Corinthians. Temos uma nova informação do ESPN Brasil. O Corinthians está no mercado. O novo executivo de futebol, Marcelo Paz, está no mercado buscando reforços, jogadores para fortalecer o nosso elenco, já que nessa temporada o calendário é muito apertado e teremos muitas competições. Para se ter uma ideia, recentemente completamos 30 dias do título da Copa do Brasil, que aconteceu no ano passado, e já estamos na quarta rodada do Campeonato Paulista de 2026. E ainda nesse ano teremos Libertadores da América. Chega de passar vergonha na Libertadores. Devido a isso, Marcelo Paz está no mercado buscando reforços, só que reforços dentro da realidade financeira do Timão. Só que vira e mexe, acaba aparecendo um ou outro jogador que está fora da nossa realidade financeira, mas absolutamente que é sempre importante estar atento a todas as movimentações. Anderson Talisca é um jogador que já se declarou que tem vontade de jogar no Corinthians, só que é um atleta que tem custos muito altos, jogador que está com 31 anos, atualmente no Fenerbahçe da Turquia. Parece que em todas as janelas de transferências o Anderson Talisca tem seu nome ligado ao Timão. E aconteceu novamente. Pelas informações do ESPN Brasil, o Corinthians consultou a situação do Anderson Talisca, que tem contrato com o Fenerbahçe até o dia 30 de junho e sinalizou que não quer permanecer por lá. Pelas informações, o Corinthians buscou saber sobre as condições do atleta, se ele tem interesse em retornar ao futebol brasileiro, mesmo sabendo se tratar de uma negociação, caso ela inicie, bastante complexa pelo alto salário do jogador. O Anderson Talisca tem contrato com o Fenerbahçe até o dia 30 de junho. A partir do início do próximo mês, ele poderá assinar um pré-contrato e sair de graça no meio do ano. Então, pelas informações do ESPN, mais uma vez, o Corinthians buscou informações sobre o jogador. A minha opinião quanto a essa nova informação ligando o nome do Anderson Talisca ao nosso Corinthians é a seguinte. Vamos lá, informação do ESPN Brasil. Para ser sincero com vocês, eu estava nem pensando em repassar nem comentar nada, mas eu recebi muitas mensagens, muitas pessoas me perguntando sobre se realmente o Corinthians estava mais uma vez buscando informações sobre o Talisca. Primeiramente, alguns dias atrás, o próprio Talisca deu uma entrevista ao Lance e falou que não tem a intenção de deixar o futebol turco, de deixar o Fenerbahçe. Então, aí já fica uma situação muito difícil. Agora, se alguém me perguntar, capitão, será que o Corinthians realmente quer o Talisca? E aí eu faço uma outra pergunta. Qual clube brasileiro que não gostaria de contar com o Talisca? Talisca tem 1,90 m de altura, pode jogar pelos lados do campo, pode jogar centralizado, pode jogar como um meia ofensivo. O Talisca é um jogador de muita força física, muita qualidade técnica, que seria titular em qualquer clube do futebol brasileiro. Só que eu, particularmente, vejo o Talisca totalmente fora da realidade do Timão. Primeiro que o Corinthians quer cortar gastos no futebol. Então, cortar gastos e pensar no Talisca fica complicado, a não ser que de repente ele viesse por um salário compatível com a nossa realidade. Mas hoje, com 31 anos, eu não vejo o Talisca deixando o futebol europeu, ou de repente ele pode até voltar para o futebol árabe, sempre ganhando salário muito alto. Ele já disse várias vezes que quer jogar no Corinthians, sim, mas eu vejo isso acontecendo, isso é opinião, no mínimo daqui uns 2 ou 3 anos, quando ele estiver ali com 33 para 34, ou já chegando nos 35 anos. Agora, eu acho muito difícil. Então, respeito a informação do ESPN, tanto é que estou aqui repassando para vocês o que foi dito na matéria, mas eu particularmente acho algo muito improvável de acontecer. Estou dizendo que não vai acontecer, que é um fato? Não. Eu sempre falo para vocês que o futebol é dinâmico. Vai que de repente ele decide sair de lá. O que eu posso falar
é que ele tem contrato até o dia 30/6. Se o Corinthians está atento, acompanhando as movimentações, eu concordo. Por quê? Porque até o momento ele não renovou o contrato, então ficar atento é uma coisa. Agora, de repente, conseguir se acertar é algo totalmente diferente. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre um dos nomes mais comentados nos últimos dias, sobre possibilidade de se tornar reforço do Timão, meio-campista Alisson. Será que o Corinthians acertou com o São Paulo e o Alisson está próximo de se tornar mais um reforço? O Corinthians e o São Paulo estão já há alguns dias negociando pelo meio-campista Alisson, jogador que é um dos principais pedidos do treinador Dorival Júnior. O Corinthians iniciou conversas buscando o acerto pelo jogador. Inicialmente, o Timão tentou envolver jogadores em troca. O São Paulo acabou pedindo jogadores que o Corinthians não aceitou, como por exemplo o Ranielli, o Martinez. O Timão acabou absolutamente não aceitando colocar jogadores que são considerados titulares, só que mesmo assim as conversas foram evoluindo. O Alisson foi afastado dos jogos do São Paulo e as negociações seguiram caminhando mesmo para uma saída do jogador de lá e vir para o Timão. Nas últimas horas, as negociações intensificaram, sem acerto de uma possível troca e sem querer liberar de forma gratuita. O São Paulo pediu 1,5 milhão de reais ao Corinthians para liberar o jogador por empréstimo até o final do ano e com um valor de compra fixado. E pelas informações do jornalista Samir Carvalho, o Corinthians aceitou pagar esse 1,5 milhão de reais, só que com o início dos pagamentos a partir do ano que vem, a partir do início de 2027, deixando na mão do rival a decisão se vai aceitar essa proposta ou não. Caso o São Paulo aceite essa proposta, aí poderemos dizer que o Alisson deverá ser jogador do Corinthians por empréstimo até o final dessa temporada. Então, por enquanto, não podemos tratar as negociações já como certas, já com desfechos, mas que sim, o Corinthians aceitou pagar esse 1,5 milhão de reais ao São Paulo e agora a decisão está nas mãos do rival, que deverá decidir nas próximas horas. A minha opinião quanto a essa informação do Samir Carvalho que o Corinthians aceitou pagar 1,5 milhão de reais pelo Alisson é a seguinte. Bom, primeiramente, vamos fazer até esclarecimentos em relação a isso. O Samir Carvalho coloca como o Corinthians aceitou pagar esse 1,5 milhão, mas iniciando os pagamentos a partir de 2027. O meu timão já coloca a negociação, o acerto já como encaminhado. Então, nesse momento, alguns estão tratando que o Alisson dificilmente não será reforço do Corinthians. Eu, particularmente, vejo da seguinte forma: eu acredito que o Corinthians e o São Paulo vão acabar se acertando mesmo. Por quê? O Alisson não está nos planos do Crespo, atual treinador do São Paulo, já está afastado há 3 jogos, então não sei qual de repente seria o clima para o atleta continuar por lá. Já no Corinthians, o Dorival insiste, porque insiste em ter o Alisson. Eu, particularmente, não consigo entender porque o Dorival insiste tanto assim pelo jogador. O Alisson vindo sem custos, para mim, sinceramente, já não seria correto. Eu, particularmente, não entendo, volto a dizer, por que o Dorival insiste tanto pelo jogador. Mas claro que é aquilo que eu sempre falo a vocês. Se vier, absolutamente que eu vou torcer e muito para que ele se torne esse jogador que o Dorival acha que ele vai se tornar no Corinthians. Mas volto a dizer, sem custos para mim já não seria viável. Agora com o Corinthians aceitando pagar 1,5 milhão de reais, mesmo que seja a partir do início do ano que vem, sinceramente para mim não compensa. Mas pelo jeito que as coisas estão caminhando, o Alisson tem muitas chances de ser jogador do Corinthians. Então o Alisson já é o novo reforço do Timão, já é a nova contratação. Por enquanto, não podemos tratar como já existe um acerto que está fechado, mas podemos dizer que as coisas estão caminhando e, pelo jeito, as chances dele se tornar jogador do Corinthians vão aumentando a cada dia.
Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre, peço a vocês comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, Alisson, vocês acham que realmente Corinthians e São Paulo vão se acertar e ele virá para o timão? E quanto a essa nova informação do ESPN, do Anderson Talisca, que mais uma vez o Corinthians buscou informações sobre o jogador. E o clássico de hoje, na Vila Belmiro, Corinthians Santos. Qual a opinião de vocês em relação ao placar? Para mim, mais um jogo difícil, mas vamos vencer, vamos nos recuperar no Campeonato Paulista. 1-0 para o Corinthians. Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!